Gente, essa é a parte 2 do programa. Se você não ouviu a parte 1, vai lá para você entender direitinho tudo e depois você vem aqui, tá bom? Porque às vezes Deus coloca no meu coração para falar mais coisas, entendeu? E aí acaba que na hora que eu vou editar o vídeo, eu não consigo salvar mais que 35 minutos, 40 no máximo. Então, eu tenho que dividir em duas partes. Então, aquele vídeo ficou 30 minutos, né? Bastante longo. Então, você vai lá, ouve e depois você volta aqui, tá bom? Agora eu quero saber se você vai conseguir responder todas as perguntas da Bíblia, claro, né? Mas é muito fácil, tá bom? Vamos lá. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? E aí? Acertou? Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Saul antes de Davi, né? Depois o segundo rei de Israel foi Davi. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17. Vem contando como foi que aconteceu. Na verdade, antes um pouquinho, né? Vem contando como que foi que aconteceu. E antes disso, tinha rei, né? Era Samuel, profeta Samuel, que estava diante do povo, né? Deus falava com Samuel, Samuel falava com o povo, só que o povo falou, eu quero um rei, né? Deus ficou triste. Deus ficou muito triste com isso, porque Deus, ele queria reinar sobre o povo de Israel, sem ninguém na frente, né? Mas aí, a partir do 8, 1 Samuel capítulo 8, né, vem falando, né? O título fala, os israelitas pedem um rei e Deus concede. Deus é misericórdia, né? Claro, concede. Mas aí, Saul também não vigiou, perdeu o reinado, aí foi Davi. Aí você lê essa história, tá bom? A partir do 8, 1 Samuel capítulo 8, você vai lendo como foi que aconteceu, que ele foi escolhido, como que foi a unção, né? Que ele tinha que ungir como rei. Você lê tudo, tá bom? E a próxima pergunta é o seguinte. Qual o nome da aldeia onde Marta, Maria e Lázaro moravam? Eles moravam numa aldeia, né? E eles moravam... São 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. E qual é o nome da aldeia que eles moravam? E aí? Acertou? O nome da aldeia em que Marta, Lázaro e Maria moravam é Betânia. Sim, está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Você lê essa história que é muito bonita, tá bom? João, capítulo 11, versículo 1. Vai marcando tudo aí, hein? A próxima pergunta é: quantos dias Lázaro, que é irmão de Marta e Maria, né? Quantos dias ele ficou morto? E essa história é muito linda, gente. Vocês precisam ler. Que ele morreu, né? Aconteceu alguma coisa e ele morreu. O que será que aconteceu para ele morrer? Vai lá na Bíblia que você vai encontrar a resposta. Então, quantos dias ele ficou morto, Lázaro? E aí? Acertou? Quantos dias Lázaro ficou morto? 4 dias. Está lá no livro de João, capítulo 11, versículo 39. João 11, 39. Vamos para a próxima pergunta. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes pela primeira vez, porque houve 2 multiplicações, a primeira vez e a segunda vez.
quando ele multiplicou pela primeira vez, não é na segunda, é na primeira, qual era a quantidade de pães e peixes que haviam antes de ser multiplicado? Antes de ser multiplicado, qual era a quantidade de pães e peixes que havia? Será que era 2 peixes e 3 pães? Será que era 10 pães? Era muita gente para comer, muita gente. Aí apareceu alguém que tinha lá uma quantidade que não dava para todo mundo. Aí os discípulos ficaram assim: mestre, não vai dar. Aí o que Jesus fez? Orou e agradeceu a Deus. Você acredita? Sim, ele agradeceu pelo pouquinho que tinha. Você agradece a Deus pelo pouquinho que você tem? Porque esse pouquinho que você tem, Jesus faz multiplicar, que nem esse milagre aqui. Então eu quero saber, na primeira multiplicação, antes de ser multiplicado, né? Qual era a quantidade de pães e peixes que havia? E aí? Acertou? Era 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Está lá no livro de João, capítulo 6, versículo 9. João 6, 9. Lê essa história também, que é muito linda. Que era muita gente, muita gente. Era muita gente. Só de homens. Eles não contaram as mulheres nem as crianças. São só homens, havia 5.000. Imagine colocar mais mulheres e as crianças. Imagine quantas pessoas. Acho que tinham umas 10.000 pessoas. 10.000 pessoas para 5 pães e 2 peixes? Será que todo mundo comeu, gente? Meu Deus, vai lá ler na Bíblia. Lê lá. Em João 6. Lê a partir do 1. Que começa no 1, tá? Lê lá que você vai saber. Será que deu? Será que os discípulos passaram vergonha? Nossa, a gente vai multiplicar. Não. Lê lá que você vai descobrir o milagre que aconteceu, tá bom? Agora nós vamos dar o replay no versículo, né? Qual é o versículo lá da parte 1 do programa? Porque essa é a parte 2, né? Porque eu tive que dividir mais uma vez. Então, vamos fazer o replay do versículo. Está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 23. Atos, capítulo 3, versículo 23. Está falando assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Que versículo é esse? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Atos, capítulo 3, versículo 23. Quem é esse profeta aqui que está falando? Quem será que não ouvir esse profeta vai ser exterminado? O que é exterminado? Vai ser excluído, não vai mais existir no meio do povo. Quem é? A alma. Somos todos nós. E esse profeta é Jesus. Sim, quem é que está falando isso? Os discípulos, quando curaram o coxo lá no templo, aí foi aquele alvoroço. Houve um milagre, glória a Deus, o milagre aconteceu, que não sei o quê. Aí, os sacerdotes lá ficaram com raiva, né, com inveja, porque os sacerdotes, eles conheciam toda a lei, mas eles eram rebeldes, entendeu? E eles não aceitaram Jesus, eles não queriam aceitar que Jesus veio, eles não acreditavam e falavam que era tudo mentira. Mas é verdade que Jesus veio, tanto que até hoje eles falam que é mentira que Jesus veio, não é verdade coisa nenhuma. E aí,
eles foram interrogados, os discípulos, né? Pedro e João. Por quê? O que aconteceu? Que não sei o que e tal. Aí, eles foram falando, eles citaram a passagem que Moisés falou. Vai vir um depois de mim que é maior que eu. Aí toda alma que não ouvir esse profeta vai morrer. Pois é. Então, a alma sou eu e você. E todo mundo. Se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, nós seremos exterminados. Ou seja, a gente não vai herdar o reino do céu. E não é isso que a gente quer, na verdade. Todo mundo quer entrar no céu. Então, para entrar no céu, tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e falar, depois eu obedeço, depois eu oro, depois eu obedeço a minha mãe, depois eu leio a Bíblia, depois. Depois pode ser tarde, depois pode não dar tempo, tá bom? Então, hoje é o dia para você começar a obedecer, a partir de agora, tá bom? Então, você vai falar assim, Jesus, a partir de hoje, eu vou obedecer. Isso mesmo, tem que falar. Você não falou ainda? Então, você vai falar agora. Vamos lá. Jesus, a partir de hoje, eu vou obedecer. Então, é para obedecer, tá bom? Agora, nós vamos ler o nosso salmo, não é verdade? Para finalizar o programa. E eu quero falar uma coisa para você. A partir do próximo programa, nós vamos fazer um pouco diferente. Que nem nós temos vários estudos para pôr no programa, então o programa vai ficar bem comprido. Então, eu posso fazer no programa assim, pode não ter curiosidade, ou pode não ter o louvor, ou pode não ter as perguntas, tá bom? Porque se eu for gravar de 2 etapas, como vai ficar muito comprido, às vezes eu não consigo postar no mesmo dia. Que nem, por exemplo, eu não consegui postar essa gravação no dia que... Esse programa no dia que eu gravei. Eu queria ter postado, né? Mas tudo bem, não tem problema. O importante é eu conseguir postar e você ouvir, né? Que você vai se alimentar da palavra, tá bom? Então é assim. Você vai ter paciência com a tia Raquel, tá bom? E no próximo programa vai ter um testemunho muito lindo do Enzo, que eu não contei na primeira parte, mas no próximo programa eu vou contar. Se você tem um testemunho, você pode mandar, pede para a mamãe escrever no meu e-mail, ou então em qualquer comentário dos vídeos, qualquer vídeo. Vai lá nos comentários, que tem vídeo que não tem comentário, tem vídeo que tem. Então, no vídeo que tiver comentário, você pede pra mamãe, mamãe, escreve o meu testemunho lá, porque todo mundo tem um testemunho, que eu já contei o meu. Se você não ouviu, você vai lá na primeira parte do programa que você vai ouvir o meu testemunho. Meu testemunho é engraçado, mas foi que Deus preparou pra mim, né? Que Deus prepara tudo que a gente precisa. Então, você vai lá na primeira parte do programa para você poder ouvir o que Deus preparou pra mim, tá bom? E vamos para o nosso salmo, que é o salmo de número 100. Vamos lá? Salmos, capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Você quer aceitar Jesus? Vamos aceitar Jesus? Então você vai levantar a sua mãozinha e você vai falar assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador.
escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me dá o teu Espírito Santo, para quando o Senhor voltar, eu seja arrebatado. Em nome de Jesus, amém. Agora você é uma criança crente em Jesus, você vai ler a Bíblia, você vai orar, toda vez que você terminar a oração, você vai falar em nome de Jesus, amém. Você vai pedir tudo para Jesus, tá bom? Não é para pedir para Maria, para o São Pedro, para o São João, não, é para Jesus, porque o nosso mediador é Jesus Cristo, tá bom? Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. E ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, para ninguém enganar você, tá bom? Que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, não é um estudo, não é um curso que vai fazer você entender a Bíblia, não existe curso para entender a Bíblia. É o Espírito Santo que faz a gente entender a Bíblia. Por isso que você precisa do Espírito Santo para compreender toda a Bíblia. Tá bom? Então, esse foi o nosso programa de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.